O milionário Marco Aurélio Fontes entrou em casa mais cedo do que o habitual. Estava calado, segurando um buquê de flores, decidido a surpreender a esposa. Mas, ao atravessar o corredor dourado da mansão, foi ele quem acabou surpreendido, de uma forma que mudaria sua vida para sempre. A faxineira, com os olhos arregalados e a respiração acelerada, surgiu de repente. Correu até ele, tapou-lhe a boca com as mãos e sussurrou, tomada pelo desespero: "Cala a boca! Não diga nada, por favor." Marco Aurélio ficou imóvel. O coração disparou. Não fazia ideia do que estava acontecendo, mas o pavor nos olhos dela dizia tudo. Não era brincadeira. Algo terrível estava acontecendo ali dentro. A mulher tremia. O uniforme preto e o avental branco denunciavam seu nervosismo. Olhou por cima do ombro com medo e sussurrou novamente: "Por favor, senhor, não fale nada. Ela pode ouvir." Ele tentou perguntar o que estava vendo, mas Beatriz balançou a cabeça e o puxou com força, escondendo-os atrás da parede. Das frestas de luz que vinham da sala principal, ecoou um som inesperado. Eram risadas infantis, mas havia algo errado naquele som. Não eram risos alegres, eram forçados, abafados, cheios de tensão. Beatriz apontou discretamente, e Marco Aurélio, com o coração martelando no peito, espiou. Viu os próprios filhos ajoelhados no chão, com livros abertos diante deles. Estavam sendo obrigados a ler, enquanto uma mulher de expressão dura e olhar impiedoso os vigiava do sofá. Era Marina, sua esposa, a madrasta das crianças, linda, elegante e agora irreconhecível. No sofá de veludo, mexia no celular com frieza, indiferente aos olhares tristes e cansados dos pequenos. O coração de Marco Aurélio se apertou. Nunca tinha visto aquele lado dela. Sempre acreditara que Marina era uma mulher doce, bondosa, uma boa madrasta. Cuidava das crianças desde a morte da mãe deles, mas naquele instante ele viu algo sombrio, algo que o fez duvidar de tudo. Um dos meninos tentou se levantar e Marina, sem sequer tirar os olhos da tela, gritou com uma frieza que cortou o ar: "Senta! Você ainda não terminou as páginas. Criança preguiçosa não merece jantar." A menina menor, de uns 6 anos, segurou o choro com as mãos trêmulas. Beatriz olhou para Marco Aurélio, implorando silêncio. "Senhor, por favor, não apareça agora", murmurou. "Ela só é assim quando o senhor não está." Um arrepio subiu pela espinha de Marco Aurélio. "Como assim? Só quando eu não estou?" perguntou entre dentes. Beatriz respirou fundo, lutando para manter a voz firme. Desde que a mãe dele se foi, ela trata as crianças como um peso. Faz parecer que as ama quando o senhor está por perto. Mas, assim que o senhor sai, vira outra pessoa. Eu tentei falar, mas ela me ameaça. Diz que vai me mandar embora. E as crianças? Elas me pedem para ficar calada, com medo. As pernas de Marco Aurélio fraquejaram. O chão parecia sumir debaixo dos pés. "Mas por quê?" murmurou. "Por que não me contaram?" Beatriz abaixou o olhar. "Porque ela os ameaça, senhor. Diz que se contarem alguma coisa, vai mandá-los para um internato longe e que nunca mais verão o senhor." O desespero na voz dela era real. Marco Aurélio conhecia Beatriz há muitos anos. Era uma mulher simples, honesta, que trabalhava na casa desde que ele se casara novamente. Não havia motivo para mentira alguma, e o pavor nos olhos dela valia mais do que qualquer palavra. Do outro lado do corredor, o menino mais velho levantou o rosto e viu o pai escondido. Os olhos dele se encheram de lágrimas, mas ele permaneceu imóvel. Sabia que qualquer reação poderia custar caro. Marina continuava distraída com o telefone, alheia a tudo. E Marco Aurélio, com o coração apertado, pensou: eu devia ter percebido antes.
As notas das crianças começaram a cair, ficaram mais caladas, mais isoladas, trancavam-se no quarto com frequência. Ele havia achado que era apenas saudade da mãe, mas agora entendia, era medo. Beatriz segurou o braço dele com força. Espere, senhor, ela ainda não terminou. Marco Aurélio prendeu a respiração. Toda noite antes de dormir, ela tranca os quartos das crianças por fora, disse Beatriz com os olhos marejados. Diz que é por segurança, mas é para que eles não saiam. Eu mesma já ouvi o choro, as súplicas baixas. Ela engoliu o choro. O senhor precisa ver com seus próprios olhos, precisa planejar o que fazer. Se o senhor aparecer agora, ela vai mentir, vai fingir. E amanhã vai castigar as crianças por terem deixado o senhor descobrir. Marco Aurélio olhou para ela, sem fôlego. Um peso imenso caiu sobre o peito. A casa que ele acreditava ser um lar de amor escondia, na verdade, um pesadelo silencioso. E a mulher que ele pensava conhecer era, talvez, a causa do medo que seus filhos carregavam todos os dias. Marco Aurélio respirou fundo. As mãos tremiam. Como alguém podia ser tão cruel? A mulher em quem confiara, a quem dera o lar e o cuidado dos filhos, agora se revelava um monstro silencioso. Por que você nunca me disse? Perguntou com os olhos marejados. Porque eu não tinha provas, senhor, respondeu Beatriz, com a voz embargada. Eu tentei filmar antes, mas ela vivia desconfiada. Só hoje consegui esconder o celular no corredor. Gravei quando ela gritou com o pequeno. Ia lhe mostrar amanhã, mas o senhor chegou mais cedo. As palavras perfuraram o coração dele. Marco Aurélio olhou de novo e viu Marina levantar-se e mandar os meninos ajoelharem no tapete de castigo. Vão pedir perdão por terem sujado o quarto com migalhas, ordenou com voz cortante. O menino mais novo começou a chorar, mas ela gritou com frieza. Chorar não resolve nada, seu ingrato. O sangue de Marco Aurélio ferveu. Queria ir até lá, tirá-los dali, expulsá-la de casa, mas Beatriz segurou firme seu braço. Ainda não, senhor. Espere ela subir. Ela sempre sobe para dormir antes deles. Depois o senhor verá tudo. Ele assentiu, com as lágrimas presas na garganta. O relógio na parede marcava quase 9 horas da noite. Um silêncio tenso dominava o corredor. Marina, bufando, levantou-se do sofá e subiu as escadas com passos pesados. As crianças ficaram paradas, exaustas, até ouvirem o clique da porta se fechando lá em cima. Nesse momento, Beatriz soltou o ar preso e olhou para ele com urgência. Agora, senhor, agora o senhor pode entrar. Marco Aurélio deu 2 passos à frente. Os filhos o viram e correram até ele em silêncio, abraçando suas pernas, chorando sem emitir som. O menino mais velho sussurrou entre soluços. Pai, ela disse que se contássemos, nunca mais veríamos o senhor. Ele os abraçou apertado, o peito queimando de culpa. Me perdoem, meus filhos, eu devia ter visto, devia ter sentido. Beatriz, emocionada, abaixou a cabeça. Aquela cena partia qualquer coração. Ela dizia que a gente era um fardo, confessou a menina mais nova, chorando. Dizia que a mamãe morreu por nossa culpa e que o senhor só casou com ela para ter quem limpasse a bagunça. Marco Aurélio sentiu o chão sumir sob os pés. As mentiras de Marina eram cruéis demais. Vocês não têm culpa de nada, disse com voz trêmula. Vocês são tudo o que eu tenho. Ele olhou para Beatriz, que chorava em silêncio, e afirmou com firmeza. Hoje isso acaba. Ela assentiu, enxugando as lágrimas. Eu tenho a gravação, senhor. É suficiente para mostrar quem ela é de verdade. O senhor só precisa ser forte. Marco Aurélio pegou o celular das mãos dela, assistiu ao vídeo e viu com os próprios olhos Marina gritando, empurrando o menino e o ameaçando com palavras duras. Nenhuma dúvida restava. Era a prova que ele precisava. Agora,
tudo mudaria. Mas lá de cima, Marina não dormia. Deitada na cama, com os olhos abertos na escuridão, ela sentia algo estranho. O silêncio era diferente. Algo estava errado. Desceu as escadas lentamente, em silêncio, determinada a descobrir o que estavam fazendo e o que planejavam contra ela. A casa mergulhou em tensão. As crianças ainda choravam baixinho, abraçadas ao pai, quando o som de passos suaves ecoou do andar de cima. Beatriz empalideceu. "Ela está vindo", sussurrou tremendo. Marco Aurélio guardou rapidamente o celular no bolso, enxugou as lágrimas das crianças e fez sinal para que ficassem atrás dele. Marina apareceu no topo da escada, iluminada pela luz do corredor. O rosto estava frio, sem expressão. "O que está acontecendo aqui?" perguntou, com voz controlada. Ela sabia que algo tinha mudado. Marco Aurélio respirou fundo, contendo a raiva que queimava por dentro. "Acho que está na hora de conversarmos, Marina." Marina arqueou a sobrancelha, forçando um sorriso falso. "Conversar? A essa hora? O que houve, Marco?" Beatriz se manteve firme, mesmo com o medo estampado no rosto. As crianças se encolheram atrás do pai, segurando suas mãos. "Você quer mesmo fingir?" perguntou ele em tom baixo, mas cheio de autoridade. "Fingir o quê?" retrucou ela, tentando rir com a voz vacilante. "Eu não sei do que está falando." Marco Aurélio deu um passo à frente. "Estou falando dos castigos, das ameaças, da crueldade." O rosto dela endureceu. "Crueldade? Está me acusando de quê exatamente? De cuidar dos seus filhos? De tentar ensinar disciplina? Você trabalha o dia inteiro e acha que criar crianças é fácil?" Mas ele não deixou que ela terminasse. "Ensinar disciplina não é trancar portas, humilhar e gritar com quem só precisa de amor." Marina ficou imóvel. O tom de voz dele era diferente. Não era o marido paciente, mas um pai ferido. Ele deu mais um passo e encarou-a com os olhos marejados. "Você mentiu para mim, Marina. Fingiu ser mãe enquanto torturava emocionalmente meus filhos." A voz de Marco Aurélio ecoou pelas paredes como um trovão. Marina olhou ao redor, tentando recuperar o controle. "Isso é um absurdo", gritou. "Eles estão mentindo. Essa empregadinha está envenenando sua cabeça." Beatriz deu um passo à frente com o coração acelerado, mas a voz firme. "Eu tenho provas, senhora." Marina arregalou os olhos, vacilando por um instante. "Provas?" Marco Aurélio tirou o celular do bolso e mostrou o vídeo. A gravação começou a tocar. A voz de Marina ecoou pelo corredor, gritando, ameaçando, empurrando o menino. O som encheu a casa. A verdade, enfim, estava nua diante de todos. Por um instante, Marina ficou imóvel. Pálida, encarou o próprio reflexo na tela. Depois, tentando se justificar, murmurou: "Isso foi um momento de raiva. Eles me provocam, não me respeitam, me desafiam." Marco Aurélio respirou fundo e gritou com a voz embargada: "São crianças, crianças que você jurou amar." As lágrimas finalmente escaparam dos olhos dele. "Você me enganou, Marina. Fez-me acreditar que era uma mulher boa, uma segunda mãe. Mas agora eu vejo, tudo o que queria era status, conforto e se livrar do que te incomodava. Os meus filhos." As crianças choravam, agarradas às pernas do pai. Marina, sem argumentos, deu um passo para trás, ofendida e sem saída. "Você vai acreditar neles, nessas lágrimas falsas e nessa empregada que só quer o meu lugar?" Beatriz respondeu com voz trêmula, mas convicta: "Eu nunca quis o seu lugar. Só queria justiça. Essas crianças merecem amor, não medo. Eu vi o que a senhora fazia e não podia mais ficar calada." Marina cerrou os punhos, furiosa. "Você não é ninguém, uma serva ousando me enfrentar." Marco Aurélio interveio com firmeza.
Ela é alguém muito mais humana e leal do que você jamais foi. E a partir de hoje, quem vai sair desta casa é você. Marina ficou em choque. Você está me expulsando? Depois de tudo que eu fiz por você? Ele respondeu com a voz amarga e firme. Fez tudo por interesse. Cuidar de uma casa não te dá o direito de destruir corações. O silêncio que se formou foi pesado e libertador. Marina deu alguns passos para trás, respirou fundo e, com o olhar de quem percebia a derrota, subiu as escadas sem dizer mais nada. O som dos saltos ecoou até o último degrau. Minutos depois, o barulho de portas batendo anunciou o fim daquele tormento. As crianças correram para os braços do pai. Beatriz chorava em silêncio, aliviada. Marco Aurélio, olhando para o teto, sussurrou com a voz trêmula. Você transformou o luto das crianças em castigo, Marina, e isso é imperdoável. Marina, já no alto da escada, parou por um instante com o rosto pálido e o orgulho ferido, mas seguiu em silêncio até o quarto. A porta se fechou com um estalo seco e aquele som marcou o fim de um pesadelo. Beatriz respirou fundo, as lágrimas lhe enchendo os olhos. Obrigada, senhor. Eles precisavam disso. Assim fica claro. Marco Aurélio virou-se para ela e respondeu com sinceridade. Não me agradeça, Beatriz. Você foi a coragem que eu não tive. Se não fosse por você, eu continuaria cego. O corredor, antes carregado de dor, agora parecia respirar paz. As paredes, que antes testemunhavam gritos e medo, voltaram a ouvir apenas o som suave da esperança. Mais tarde, com os filhos dormindo juntos na cama do pai, Marco Aurélio sentou-se na sala, encarando o vazio. O relógio marcava quase meia-noite. O tic-tac parecia acompanhar o peso em seu peito. Beatriz aproximou-se devagar. Posso trazer um chá, senhor? Perguntou com delicadeza. Ele sorriu levemente, cansado. Não precisa. Sente-se um pouco. Acho que precisamos conversar. Ela se sentou à frente dele. O silêncio entre os dois era denso, mas sereno. A dor ainda estava ali, mas misturada com alívio e gratidão. Há quanto tempo isso acontecia? Perguntou Marco Aurélio, com a voz baixa. Desde o 2º mês de casamento, senhor, respondeu Beatriz. No começo eram só palavras duras. Depois vieram as humilhações, os castigos e o medo. Ele fechou os punhos, arrependido. E eu, cego, achando que tinha dado uma nova mãe a eles. Beatriz colocou a mão sobre a mesa num gesto de consolo. O senhor só queria o melhor. Ela sabia fingir bem. Só não imaginava que o senhor amava tanto seus filhos. Marco Aurélio ergueu os olhos marejados. Eles são tudo o que eu tenho. Uma lágrima escorreu pelo rosto dele. Eu perdi a mulher que amava e confiei na pessoa errada para preencher esse vazio. Mas agora vou cuidar deles como devia desde o começo. Beatriz sorriu com ternura. Eles vão ficar bem, senhor. Agora estão livres. O tempo passou como um vento calmo e sábio. Aquela casa, que um dia fora palco de dor, agora exalava vida. Nas manhãs, o som das risadas ecoava pelos jardins. As janelas abertas deixavam o sol entrar, e o perfume de bolo recém-saído do forno misturava-se ao cheiro de café. Marco Aurélio caminhava pelos corredores mais sereno, mais humano. As rugas ao redor dos olhos não eram marcas da idade, mas cicatrizes de quem aprendeu a enxergar além das aparências. Agora, cada gesto tinha propósito, cada olhar, amor. Beatriz continuava ali, firme, discreta, com o mesmo avental branco que, de alguma forma, parecia um manto de proteção. Era ela quem mantinha a rotina viva, o coração da casa batendo em ritmo de fé. As crianças, já adolescentes, a respeitavam como uma segunda mãe. Às vezes, nas tardes silenciosas, Marco Aurélio se sentava com ela na varanda. O sol se punha lentamente, pintando o céu de laranja e dourado.
Eles não precisavam dizer muito. O silêncio entre os dois era uma conversa de almas que sabiam o que haviam enfrentado juntas. Sabe, Beatriz, disse ele certa vez, olhando o horizonte. Às vezes penso que Deus te trouxe aqui muito antes de eu entender o porquê. Ela sorriu, passando as mãos nas próprias pernas cansadas. Deus nunca se atrasa, Senhor. Ele só age quando o coração está pronto para ouvir. E o meu estava surdo, confessou ele, com um riso triste, e cego também. Ela o olhou com ternura, mas aprendeu. E o que o Senhor fez depois, nenhum homem faria sem fé. Ele ficou em silêncio por um instante, observando as folhas dançarem ao vento. Eu achava que riqueza era poder, Beatriz. Hoje entendo que riqueza é paz. Ela respondeu suavemente. E o Senhor encontrou a paz onde ninguém mais procurava, dentro de casa. Os anos foram generosos com eles. As crianças cresceram, seguiram seus caminhos, mas sempre voltavam. Nos almoços de domingo, o portão se abria e o jardim se enchia de vozes, risos e histórias. Um dia, já mais velho, Marco Aurélio chamou Beatriz à sala. Eu queria te agradecer por nunca ter desistido. Ela sorriu, sem entender. A gente não desiste daquilo que é verdadeiro, Senhor. Ele segurou as mãos dela. Você me ensinou o que é ser pai, o que é amar sem esperar nada em troca. Ela respondeu com os olhos marejados. E o Senhor me ensinou que o bem sempre vence, mesmo quando parece que o mal dominou. Ficaram ali por longos minutos, em silêncio. Na parede, uma fotografia recente mostrava Marco Aurélio, Beatriz e as 3 crianças, agora adultos, sorrindo diante da casa restaurada. Abaixo, uma pequena placa com os dizeres escolhidos por ele mesmo. Lar é onde o amor vence o medo. E assim foi. A casa que um dia conheceu o choro, agora conhecia a paz. A mulher humilde que um dia fora invisível tornou-se a alma daquele lar. E o homem que acreditava dominar o mundo descobriu que o maior poder de todos era perdoar, recomeçar e amar de novo. Na última noite de verão, quando as estrelas começaram a surgir, Marco Aurélio acendeu a luz da varanda e chamou: Beatriz, venha ver. Olha como o céu está bonito hoje. Ela se aproximou devagar, os cabelos já grisalhos brilhando sob a luz. Parece que até o céu está em festa, Senhor. Ele sorriu. Está sim, porque finalmente é um céu que reflete o que temos aqui dentro. E ali ficaram lado a lado em silêncio. A lua iluminava a casa, as árvores e as lembranças. Nenhuma palavra era necessária, porque quando o amor vence o medo, o próprio silêncio fala.